Kant falava o seguinte: Kant foi um filósofo iluminista e ele refletiu durante a vida dele por que a filosofia não estava dando conta de resolver os problemas da sociedade da época, ao passo que a matemática, a física e a química estava fazendo isso, né? E aí ele começa a refletir e ele percebe que até aquele momento a filosofia cuidava muito mais do objeto do que o observador. Todo conhecimento humano, né, ele foi construído com base na observação. Você observa um fenômeno, que é o teu objeto, e a partir daí você começa a compreender como que ele acontece, você constrói então uma teoria, uma base científica, a partir daí você consegue produzir o conhecimento humano. Então, eu descobri como que eu planto soja, observando a soja. Como que eu combato os problemas da soja? Estudando os problemas da soja. Então, é sempre observação. E o Kant falou, olha, até hoje a gente só cuidou do objeto. A filosofia só olhava o objeto e não se importava com quem está analisando o objeto. Então, ele propõe mudar a forma de atuação da filosofia e, dessa forma, ela passa a cuidar do homem como seu destinatário final. Tá? Essa na primeira fase da vida de Kant. Já quando ele tinha seus 50 e poucos anos, ele vai escrever sobre a ética. Tá? E o que ele vai dizer? Que a capacidade que o homem tem de diferenciar o certo do errado é inata. Então, o homem já nasce com isso. Né? A capacidade de saber o que é bom, o que é ruim, bem, mal, frio, calor, claro, escuro, dia e noite, sol e chuva. Sendo assim, a moral humana independe da experiência. Então, ele parte do premissa. Se você já nasce com a capacidade de decidir o que é certo e o que é errado, então não é a experiência que vai dizer qual é o tamanho da sua moral. Você já nasce com ela inata, tá? Pois já nascemos com ela, sendo anterior à experiência ou à ciência, como você queira. Ela é formal, ou seja, vale para todas as pessoas onde quer que elas estejam e em qualquer tempo. E é o que ele continua falando. Quando faço uma escolha e ajo de determinada maneira, preciso estar convicto de que posso desejar que todas as outras pessoas façam a mesma coisa na mesma situação. Afinal, não posso desejar aos outros aquilo que não quero para mim. Então, ele propõe que as ações, as relações humanas, elas sejam éticas, porque nós já nascemos com a moral e com a ética. Na verdade, moral é o conjunto de valores que a gente recebe lá dentro do nosso berço. A ética nada mais é do que a positivação, ou seja, a transformação da moral em uma norma, em uma lei. Então, quando eu vejo lá o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tem o Código de Ética, como que o advogado tem que atuar, ou em relação ao outro advogado, em relação ao Ministério Público, em relação ao Poder Judiciário e em relação ao seu cliente. Tá? Então, quando tento ser justo com os outros a fim de que eles me reconheçam como uma pessoa legal, não estou agindo de acordo com a lei moral. Uma ação só pode ser considerada moral quando seu resultado vier do esforço em superar-se a si mesmo. Trata-se de uma questão de dever, ou seja, é dever do ser humano agir moralmente e faz parte da sua natureza. Então, Kant está dizendo aqui, olha, você tem que agir sempre de forma a não produzir, ainda que você não tenha intenção, prejuízos a outras pessoas. Alguns chamam de princípio da boa-fé. Tá? Então, toda vez que você vai se relacionar com uma pessoa, inclusive do ponto de vista jurídico, você tem que montar o contrato, as cláusulas do contrato, sem querer prejudicar outra pessoa ou levar excessiva vantagem, porque aí você está ferindo o código de ética e o princípio da boa-fé. Tá? Tal procedimento visa estabelecer uma ética de responsabilidade da qual o homem até consegue escapar, já que possui o livre-arbítrio, mas aos homens conscientes isso não é possível. Então, o que ele está dizendo?
olha, todas as nossas relações, inclusive de Estado para com o seu povo, têm que ser sempre buscando o bem comum. Sempre dentro do princípio da boa-fé. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quanto mais intensa e frequentemente o pensamento dela se ocupa, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Isso aí são palavras de Immanuel Kant. Então, para Kant, a sociedade ou as ações de governo, elas têm que ser sempre buscando o bem comum. E o governo tem que se relacionar com o seu povo dessa forma. Num diálogo, num clima bacana, num clima soft, né? Eu diria mais moderno. Tá? Então, o Kant pensa o Estado assim. Bom, em contraposição ao Kant, vem Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel, ele é um italiano e ele é contratado por um príncipe e ele nunca diz quem é esse príncipe. E esse príncipe falou, Nicolau, você que é um filósofo, gente boa, roda aí a Europa, fica olhando todos esses principados que tem aí e vê para mim por que uns principados vão bem e outros não. Né? E eu quero entender essa questão. E aí o Nicolau Maquiavel ele vai mandando cartas para o príncipe conforme ele vai visitando, viajando ali pela Europa, analisando cada principado, que aquelas cidades, lembra que eu falava que era muito comum, nós vimos na aula passada, na Europa, as cidades-estados. Então, em cidades-estados, cada cidade-estado tinha o seu príncipe, tá? Nessa época. E olha, uma das cartas, olha o que o Maquiavel fala. César Borgia era considerado cruel, mas foi através da crueldade que ele anexou a România aos seus estados e restabeleceu a ordem, a paz e a lealdade naquela província. Então, essa România estava vivendo assim um caos. Estava uma baderna lá dentro. E o que o César Borges fez? Foi lá e anexou a România ao seu estado. Lembra que eu falei? Provavelmente, por conta da baderna, do caos interno na România, eles não tinham um exército para se defender das intenções externas. Ou seja, eles não tinham um exército como um elemento dissuasório, né, para que o César não se interessasse por eles, César Borgia. E César Borgia viu aquilo ali, foi lá e anexou. Mas ele fala assim, foi cruel, ele entrou com as Forças Armadas e tomou a România e anexou o seu estado. No entanto, quando ele faz isso, ele restabelece a ordem, a paz e a lealdade dentro da România. Parou as brigas lá que tinha lá, falou, acabou, agora quem manda aqui sou eu, vocês parem de moagem, vamos trabalhar, vamos ser felizes, está aqui a fazenda de vocês, as casas de vocês, mas hoje vocês pertencem a mim, pagam impostos para mim. Tá? É isso que o Maquiavel fala. As pessoas criaram uma expressão maquiavélico, que é até uma injustiça com o Maquiavel. O Maquiavel ele é um pensador que escreve e põe aquilo que ele vê. Né? E, enfim, se examinarmos sua trajetória, o Maquiavel continua escrevendo. Se examinarmos sua trajetória, lá do César Borgia, descobriremos que ele foi, na verdade, muito mais misericordioso do que o povo de Florença. Então ele falou, olha, quando o César Borgia vai lá dentro, entra dentro da România e anexa a România aos seus estados e acaba com a bagunça que estava lá, ele agiu de forma misericordiosa, ainda que matou alguém. Quando entrou o exército lá, deve ter morrido alguém. E ele fala que essa ação dele dura foi muito mais misericordiosa que o povo de Florença. E ele fala o que aconteceu com Florença. Então, Florença, para escapar da reputação de crueldade, permitiu que Pistoia fosse destruída. Então, Pistoia era uma região de Florença. E aí, todo mundo falou, vocês são muito duros, vocês são muito isso. Ela ficou quieta, não agiu, aí Pistoia foi destruída.
Aí ele fala para o príncipe, portanto, príncipe, um príncipe, portanto, não deve se importar se o considerarem cruel por causa disso, de poder manter os seus súditos unidos e leais. Então, veja bem, para Maquiavel, ao contrário de Kant, a relação do Estado, do poder do Estado para com o seu povo tem que ser forte. Porque se ele é forte, ele mantém a disciplina. Tá? Então, nós temos esses dois contrapontos. Nós temos o idealismo kantiano, o wilsoniano, que é um filósofo mais recente americano, né? E eles falam assim, ó, são os idealistas. Acreditam os idealistas que nos governos, com participação de todos os interessados nos processos de tomada de decisão e na criação de regras, há uma predominância da prudência, da negociação e da solução pacífica dos litígios. Né? Não existe briga, não existe rachas, confusões, badernas, que todo mundo está bem. Certo? Essa é o idealismo kantiano. E existe a linha do realismo maquiavélico e hobbesiano. Thomas Hobbes, que é esse senhorzinho aqui, ó, um filósofo inglês, e ele explica o Estado através do seu livro chamado Leviatã pelas relações contratuais. Ele diz que quando nós vivemos em sociedade, nós assinamos um pacto, um contrato social, cuja cláusula é bem viver. E se você romper essa cláusula, você será punido pelo Estado. Legitimamente punido pelo Estado. Então, você vê que a relação do Estado com o seu povo será de exercício absoluto do poder. Tá? Como sendo o único fundamento possível de manter a ordem política capaz de de impedir uma guerra civil. Então, para o idealismo kantiano, você consegue manter a paz social e não ter guerra civil pelo diálogo. Já para o realismo maquiavélico, você consegue manter a paz social não pelo diálogo, mas pela força. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Quando você vê os países nas suas relações internacionais, eles adotam a posição do idealismo kantiano, o wilsoniano, do diálogo, né? As nações vivam bem, que os povos se sejam amigos, né? E que o mundo tem que ser globalizado, ou você vê o realismo maquiavélico? Olha, vou entrar aí, o que interessa é o meu mercado, vou taxar os seus produtos aqui dentro, vou tomar esse mercado seu a toda forma. Então, o que vocês acham que acontece mais? Né? Bom, provavelmente, o que acontece mais é o seguinte: o discurso sempre será na linha do idealismo, mas as atitudes serão em cima do realismo. Tá? Então, quando você vê as relações internacionais acontecendo, quando você senta na mesa para negociar com uma outra nação, a conversa deles será sempre com base no idealismo kantiano e wilsoniano. Vai estar sorrindo, vai ser muito bom para nós todos, mas, no fundo, o interesse que está valendo é o deles. E eles vão agir com força para objetivar chegar nos seus objetivos. Tá? Bom, temos um outro debate aqui. Eu estou colocando isso porque nós vamos entrar numa parte da geopolítica que nós vamos precisar compreender essas relações internacionais sobre a perspectiva de Kant e de Maquiavel, né? E também essa questão da globalização. Tá? E aí nós temos que fazer uma reflexão entre a globalização e o conceito tradicional de Estado. Tá?
o conceito tradicional do Estado, o Estado ele é o elemento forte, né? E ele faz o seu comércio exterior. Na globalização, não. O Estado ele diminui o seu poder e as suas empresas é que vão fazer o mercado internacional. E aí vai aparecer o conceito de empresas transnacionais. Eu consigo ver hoje no Brasil, duas grandes empresas transnacionais. Devem ter outras, tá, gente? Mas eu vejo duas agora, assim que eu estou me lembrando, tá? Que é a Petrobras e a Ambev. São duas empresas brasileiras transnacionais. Por que a gente chama de transnacionais? Porque o capital social deles é tão grande que chega a ser maior do que o PIB de muitos países. Entendeu? Então, e aí o que acontece? Essas empresas, elas sentam no cenário mundial e começam a dar o tom da conversa. Elas começam a querer tomar para si a hegemonia de poder. Entendeu? Então, tem um famoso clube Bilderberg, em que é a reunião dos grandes CEOs das grandes empresas transnacionais, e eles se reúnem lá, tomam um café, jogam um golfe e definem o que vai acontecer no planeta. Tá? Então, vamos ver um videozinho aí que ele vai explicar aí essa questão da globalização. É bem interessante. Globalização. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Olha, antes de tudo, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, siga nossas redes sociais e clica no link da descrição. Vai estar o mapa mental completo no nosso blog, tá? Com a globalização, tudo acontece numa escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim, o mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito, e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha, quer dizer, é a Palmeirinha também. Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel, mas sem dúvida as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização, mas na real devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que de fato dominam a economia global, enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. Esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Desculpa, gente, me empolguei. Mas papo sério, o que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram dois setores, transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube, mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar com cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legume na feira, vender sua bike no Mercado Livre, é tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu ao ato da compra uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Ui, me globaliza que eu tô facinho. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural. Aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outro. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão. Ou melhor,
um choque de culturas. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se iluda, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa? Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você. Você quer baixar esse mapa mental completão para você estudar? Clica nesse link aqui embaixo na nossa descrição e vai lá no nosso blog que ele vai estar lindão para você. Aproveita, compartilha esse vídeo, dá aquela curtida, pede para os amigos curtirem, segue nossas redes sociais e a gente se vê no próximo Quer Que Eu Desenhe. Então, esse vídeo, ele traz essa reflexão sobre a questão da globalização, tá? Quando você vê pessoas falando, olha, houve uma superação do Estado tradicional agora pela globalização, as pessoas elas podem fluir pelo planeta de forma super tranquila. Isso é o que nós buscamos. Tem que ser assim. A globalização é a solução. Tudo bem. Vamos refletir um pouquinho. Pontos positivos, pontos negativos. Ponto positivo. As pessoas vão conhecer outras culturas e tudo mais. Beleza? Beleza. Mas e os pontos negativos? Não existe ponto negativo? Então, quando você traz um grupo de pessoas, você pode estar para dentro do teu país, abriu as fronteiras, você pode estar trazendo um terrorista, você pode estar trazendo uma patologia, uma chikungunya, uma zika, um coronavírus, tá? Então, você tem que pensar muito bem, refletir muito bem, do seu ponto de vista geoestratégico, até que ponto a globalização é interessante. É bacana na questão do mercado, é bacana. De gerar empregos, é bacana. Mas você não pode perder o conceito tradicional de Estado, né? Não é simplesmente abrir as fronteiras e deixar as pessoas entrarem. E o discurso é kantiano. Olha, o nosso vizinho está passando mal, mas peraí, calma. Eu não posso simplesmente escancarar a fronteira do Brasil, porque um vizinho meu está tendo um problema lá e o povo dele tá vindo para cá. Eu tenho escola para todo mundo, eu consigo produzir mais água para receber esse contingente de pessoas, de tratar mais esgoto, de ter mais UPAs para atender as pessoas que virem para cá e ficarem doentes. Eu tenho condição de gerar emprego para eles, produzir mais emprego para eles, porque eu tenho dificuldade de atender empregos para os brasileiros. Agora eu vou atender esse contingente que está vindo de fora. Uma coisa é num país como o Brasil, que tem 200 milhões, 217 milhões de habitantes, você trazer 10, 20 pessoas como refugiado, é tranquilo, a gente consegue absorver. Outra coisa é você abrir as fronteiras. Então, nós temos que refletir muito. O discurso sempre vai ser esse aí, gente. Nós somos filhos de Deus, tem que ser bom para todo mundo. Não, peraí. Eu não sei quem que eu estou trazendo aqui para dentro. Qual é a cultura que eu estou introduzindo aqui dentro? Né? Ah, mas aí esse discurso é de xenofobia. Não, isso é de geoestratégia. De repente, eu desenvolver políticas para ajudar os países a resolver o seu problema é melhor do que eu trazer os problemas deles aqui para dentro. Talvez seja esse a grande solução.
Ah, o cara não quer ir para frente, vamos para frente. Vamos dar uma olhada aqui. Es folgt ein langes Engagement und auch wir werden... Só vou dar uma paradinha aqui para voltar. Essa questão, nós vimos ali atrás, sobre o discurso kantiano e atrás a ação maquiavélica. Então, aqui, ó, nós vamos ver a chefe de Estado alemã falando sobre os incêndios na floresta amazônica em 2019, tá? Então, nós vamos assistir aqui. E logo depois dela vai vir o presidente francês também, né, nessa reunião aqui, que teve entre eles lá em 2019. Eles também vão falar da floresta amazônica. Percebam que vai ter um discurso de globalização aí no meio e sempre naquela questão vai falar do pulmão do mundo, e a gente sabe que floresta adulta não produz oxigênio, o que ela produz de oxigênio ela consome, então o balanço é zero. A floresta, quando ela está crescendo, antes dela estar adulta, aí sim, o balanço de oxigênio é maior do que de dióxido de carbono. O oxigênio do planeta, ele é fabricado, ele é produzido pelas algas do mar e não pelas florestas. A floresta amazônica, ela controla a umidade e a temperatura aqui na nossa região. Não é só ela, é ela e a Cordilheira dos Andes. Então, aqui a nossa região, toda a região no entorno da linha do Equador, no planeta inteiro é deserto, menos aqui na América do Sul, por conta dessa combinação floresta amazônica e Cordilheira dos Andes, né? Vocês já devem ter ouvido falar que existem 2 rios Amazonas fluindo aí o tempo todo. Um está na calha do rio e o outro passa pelas nuvens. Nós temos o mesmo volume de água que passa na calha do rio Amazonas, passa por nuvens aqui, que faz todo o regime de águas aqui da América do Sul, tá? Então vamos ouvir o que a Angela Merkel fala e depois o que o Macron vai falar, tá? Então vamos lá. Es folgt ein langes Engagement und auch wir werden von deutscher Seite noch Kontakt mit Brasilien aufnehmen, um hier die Dinge darzustellen aus unserer Sicht. Und das heißt, wir haben natürlich brasilianisches Territorium, aber wir haben hier eine Frage der Regenwälder, die wirklich eine globale Frage sind. Die Lunge unserer gesamten Erde ist betroffen und deshalb müssen wir hier auch gemeinsame Lösungen finden. Il y a des contacts qui sont en train d'être pris avec tous les pays de l'Amazonie par nos équipes pour qu'on puisse finaliser des engagements très concrets de moyens techniques et financiers. Ensuite, il y a la question de la reforestation de l'Amazonie. Il y a plusieurs sensibilités qui sont exprimées autour de la table parce que tout ça aussi dépend des pays de l'Amazonie. On sait l'attachement à la souveraineté nationale de ces pays qui est tout à fait légitime. La France, au demeurant, je le rappelle, en fait partie. Nous sommes un des 9 pays amazoniens par la Guyane. Mais il faut être très clair, respectant la souveraineté, on doit avoir un objectif de reforestation. Et on doit aider chaque pays à se développer économiquement. Mais l'enjeu de l'Amazonie, pour ces pays comme pour la communauté internationale, est tel, en termes de biodiversité, d'oxygène, de lutte contre le réchauffement climatique, qu'il nous faut procéder à cette reforestation. Et donc là, ce que nous sommes en train de travailler, c'est un mécanisme de mobilisation internationale pour pouvoir justement aider de manière plus efficace ces pays, mais avec eux. Então vocês veem que o discurso aí, ele é um discurso kantiano, não, que nós vamos reflorestar a Amazônia, porque é o pulmão do mundo, porque vai ser bom para os nossos povos, né? E nós vamos criar uma comunidade internacional. Opa! E que nós vimos lá atrás, lá
quando a gente estudou a história do Egito, Rio Nilo, né? A questão de Israel com o Monte Hermon, ou seja, os recursos naturais de uma nação vai influenciar na sua hegemonia de poder e também nos fatores fato, valor e norma. Povo, território, soberania. Então, óbvio que nós não queremos perder a floresta amazônica. Mas quem tem que decidir o futuro da floresta amazônica é o povo brasileiro. Simples. Como que nós vamos manejar a floresta amazônica? Nós temos que fazê-lo. Para isso, nós temos que mudar a forma das nossas relações internacionais. Nós temos que sentar na senda internacional como protagonistas e não com o pires na mão. Tá? Mas aí nós vamos ter que superar um grande problema. Além do problema do Brasil exportar commodities, nós temos um outro gargalo que impede o Brasil de ser um país mais protagonista em suas relações comerciais e diplomáticas, ou seja, em aumentar a sua hegemonia de poder. Vamos para frente. Deixa eu ver o que é isso. Não. Aí, pronto. Então, vamos lá. Reflexões ao geoestrategista. Se entre os elementos constituintes do Estado estão povo e território, estaria a narrativa da globalização em contraposição ao conceito clássico de Estado? Vocês têm que pensar. Né? Um profissional de nível superior, ele tem que ter senso crítico, né, com bases em evidências científicas. Então, nós temos que refletir. Por quê? Porque essa narrativa da globalização, ela está aqui. Nós estamos vendo aqui dentro do país. Mas isso realmente vai ser bom para nós? Nós temos que saber disso aí. Vocês têm que pensar por quê? Porque esse país está sendo passado para vocês. Vocês vão levar o país para frente, daqui para frente, como profissionais. Então, e espero que vocês tenham capacidade de passar depois para os seus filhos passarem para os seus netos, assim como nós recebemos os nossos pais que receberam os nossos avós. Né? A questão do fato, né, como elemento intrínseco do Estado, que é uma relação permanente entre seu povo, território e o governo, se você romper isso daí, você acabou com o Estado. Se nós perdermos a nossa capacidade de repassar os nossos valores para as gerações futuras, o Estado brasileiro acabou. Vai ser uma outra coisa, porque o território vai continuar aqui, os recursos naturais vão continuar aqui. Agora, provavelmente, os nossos netos não vão estar falando português. Entendeu? Entendeu? Então, nós temos que refletir isso. Para acompanhar a competição globalizada, onde estaria o gargalo brasileiro para melhorar o seu markup no mercado internacional? Consequentemente, melhorando o seu protagonismo geopolítico. O que vocês acham que seria esse gargalo? O que está nos impedindo do Brasil melhorar a sua posição no mercado internacional? Não estou falando de política e não estou falando de relações diplomáticas. Estou falando de mercado mesmo, de trade, de comércio exterior. O que impede o Brasil ser mais competitivo com relação às outras nações nesse meio mundo globalizado, nesse mundo que tem grandes empresas transnacionais? Interessante, né? Quem vai pensar geoestratégia tem que ver o que é o que está impedindo da gente
deixar de ser o país do futuro e passar a ser o país do presente. Tá? Gente, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que um dos gargalos do Brasil é a qualidade da nossa educação. A qualidade da nossa educação, ela merece críticas. Tá? Nós temos que melhorar a educação. E não é só com investimento, botar recurso público dentro das escolas. Existe uma estratégia quando você pensa em educação de Estado. Vamos olhar o que aconteceu com o Japão e com a Coreia do Sul, que foram destroçados por duas guerras, uma em 1945, que terminou, a Segunda Guerra Mundial, que destruiu o Japão, e mais recentemente a Guerra das Coreias, que dividiu as Coreias do meio. O que Japão e Coreia do Sul fizeram? Fizeram um grande pacto de Estado nacional pela educação. Eles investiram em educação. Consequentemente, eles começaram a formar profissionais, no primeiro momento meio perdido. Aí eles começaram a montar empresas, a montar indústria, porque eles tinham mão de obra qualificada para isso. E hoje eles são potências em tecnologia, porque formam profissionais competitivos. O profissional brasileiro, salvo grandes e bacanas e maravilhosas exceções, não é competitivo. Né? É muito complicado você ver um profissional nosso, é difícil você ver um profissional nosso disputando grandes posições dentro da Google, do Facebook, do DHL, do FedEx, colocando algumas situações. Temos ótimos profissionais na área de petróleo, basta ver a Petrobras, né? Mas fora isso, que é muito pontual, a educação no Brasil, ela precisa ser repensada como um projeto de Estado. Entendeu? Então nós temos, por que eu vou vender o germânio e o silício para Japão, Coreia, Estados Unidos, enfim, e eu não ponho uma indústria 5G aqui dentro? Provavelmente que nós não temos a quantidade de profissionais formados para isso. Tá? Nós estamos sempre atrás, sempre admirando os outros. Né? Nós estamos na parte da frente do palco. Nós nunca estamos no palco, nós não somos protagonistas. Então, o principal gargalo para o Brasil melhorar o seu markup no comércio exterior é a baixa competitividade sua, que é um reflexo da sua educação. Nós temos que ter uma educação mais competitiva. Tá? Vão ter colegas meus que vão me crucificar por isso, mas é um ponto de vista e é um pensamento geoestratégico. Eu não estou pensando sob o ponto de vista das teorias pedagógicas. Estou dizendo que esse formato não tem dado o resultado que se espera de uma educação, que é formar profissionais competitivos. Eu tenho que formar um técnico em geoprocessamento aqui no Instituto Federal que ele vai competir com qualquer um do planeta. É nessa perspectiva que eu estou falando. Eu tenho que formar uma secretária, um bacharel em secretário executivo, que possa trabalhar numa empresa daqui de Cuiabá, mas possa trabalhar em algum organismo multilateral na ONU, na OCDE, porque ela vai falar 2 ou 3 idiomas, ela vai ter uma compreensão de mundo diferente. Portanto, eu estaria formando profissionais competitivos. Quando eu falo competitividade, é sobre essa perspectiva, né? Então, e uma outra questão é como devemos entender e administrar os atributos naturais do Brasil.
Porque todos os bens de consumo, toda a economia do mundo e todo o aparato bélico vem da exploração dos recursos naturais. Eu não conheço nenhum tanque de guerra que foi fabricado em Marte, por exemplo. Ele foi fabricado aqui no planeta Terra. Bom, esse aqui é uma passagem que eu coloco para essa reflexão nossa, que é lá no livro de Números, lá na Bíblia, e aí eu não estou falando de dogma, de religião, mas eu estou usando um fato histórico que aconteceu, né, para compreender um pouco toda a importância da gente tomar cuidado com os nossos valores, tá? Lembrando que os elementos integrantes do Estado, lá que nós vimos na aula passada do professor Said Maluf, no seu livro Teoria Geral do Estado, o Estado tem elementos integrantes: fato, valor e norma. Fato, uma relação permanente do seu povo e território com o governo, nas suas relações internas e externas. Valor, o conjunto de valores, de atributos éticos, morais, de uso e de costume que identifica o povo. E norma, que é que vai gerir essa relação, que vai organizar essa relação, que vai regrar essa relação entre esses integrantes. Ok? Bom, o povo hebreu estava lá andando no deserto em círculo. E aí Deus chamou Moisés e falou: olha, fabrica uma cobra, uma serpente de bronze e estende num varal alto, né? Porque eles estavam tendo ataques de serpentes. E Deus falou: olha, todo aquele que olhar para essa serpente de bronze, ainda que seja atacado pelas serpentes que estão andando no deserto, não morrerão, não ficarão envenenados. Bom, muitas pessoas morreram. Por que muitas pessoas morreram? Porque não acreditaram que aquela serpente de bronze colocada lá em cima daquele varal seria o antídoto contra o veneno da cobra que picou. Aí a grande reflexão é: por que Deus mandou serpentes atacar o povo hebreu enquanto caminhavam no deserto, após eles serem libertados da escravidão egípcia? Bom, eu não sou teólogo, mas a gente estuda. E isso tem conexão com a nossa realidade de hoje, tá? Como geoestratégia. Se você ler rapidinho a história do povo hebreu, eles são informados que eles iam passar por 7 anos de uma estiagem, de uma seca braba, que era para eles atravessarem o Mar Vermelho e ir para as terras do Egito. 7 anos depois eram para eles voltarem. E eles receberam a profecia. Realmente veio a estiagem, foram 7 anos de seca braba, e eles foram antecipadamente para o Egito. Só que eles gostaram de ficar no Egito, na margem do Nilo lá. E foram ficando. O faraó ficou sabendo, falou: ah, rapaz, olha lá, eu tenho uma mão de obra boa para trabalhar para mim. Foi lá e transformou os hebreus em escravos. Ficaram cativos. Apenas e tão somente 400 anos. Beleza? Bom, a geração naquela época era contada de 40 em 40 anos. Então, eles ficaram 10 gerações dentro do Egito. Não tem como você estar dentro de um território e não se deixar influenciar pelos valores locais. Lembrando ali o Saúl, fato, valor e norma. Então, aquelas tradições iniciais dos hebreus foram sendo, ao longo das gerações, misturadas, perdidas, com as tradições e os valores dos egípcios. Por isso que Deus, para voltar lá para Canaã, lá para onde hoje provavelmente é Israel,
não precisava de 40 anos. O que Deus fez? Moisés, você vai ficar aí rodando em círculo 40 anos para depurar a nossa raça. Ou seja, a geração que veio do Egito foi sendo depurada, foi tirando aquelas pessoas que perderam as suas tradições lá de antes, 400 anos anteriores, para que eles voltassem para o seu território com aquelas tradições que identificavam o povo hebreu. Então, quando eu penso nesse discurso kantiano de globalização, eu tenho que avaliar até que ponto, se eu começar a interagir com todos os povos e todas as nações, eu vou conseguir manter os valores que identificam a sociedade brasileira. E até que ponto essa sociedade vai estar comprometida em defender o seu território, as suas riquezas e os seus interesses. Então, quem faz geoestratégia pensa assim: opa, isso aqui é bom para a minha nação e para as gerações que vêm? Ou tem um outro interesse atrás disso? E óbvio que eu tenho que ter uma boa capacidade de comunicação. Se eu sou um geoestrategista, eu tenho que me comunicar. Olha, gente, vamos tomar cuidado com isso. Por conta disso. O povo decide. Então, geopolítica é o produto da evolução, da observação gradual da ação do homem na exploração do meio natural. Vou repetir. Tá lá o general Carlos Meira Matos, no livro Geopolítica e Modernidade, de 2012. A geopolítica é o produto da evolução da observação. Então, essa observação gradual, ela vai evoluindo. E o produto dessa evolução é o que gera a geopolítica. Mas o que se observa de forma gradual, sistemática? A ação do homem na exploração do meio natural. Então, eu preciso de água para atender as minhas cidades. Eu preciso de saneamento básico para evitar grandes epidemias de doenças. Eu preciso de água para produzir alimentos, para produzir riquezas. Eu preciso de energia nas suas mais variadas modalidades, para produzir também alimentos, bens de consumo. Tá? Percorrendo o caminho iniciado no estágio de atenção normativa até se consolidar em conhecimento sistemático e daí em teoria positiva. Então, geopolítica é isso. É você estar estudando o seu país, os atributos geomorfológicos do seu país, do seu território, com os seus recursos naturais e, a partir daí, você estabelecer teorias. Essas teorias vão se transformar numa norma positiva, escrita, e essa essa teoria científica, essa crítica científica positiva, ela vai se transformar em geopolítica. Então, quem faz geopolítica pensa em análise de cenários, tá? Então, olha aqui como é que é o caminho, gente. Primeiro, eu vou explorar os recursos naturais para produzir bens de consumo. Quando eu produzo bens de consumo, eu produzo riqueza, produzir uma quantidade aqui, tá? Bom, aí eu tenho bens de consumo aqui que estão sobrando, mas eu sei que tem um outro estado, um outro país que tem bens de consumo que eu preciso, que eu não consigo produzir. Então, eu vou aumentar o meu comércio exterior, circulando bens de consumo. Óbvio que se a balança comercial for favorável para mim, o meu cofre fica com mais dinheiro. Ele tinha essa quantidade, agora ele tem essa quantidade aqui. Com essa quantidade aqui, eu aumento o poderio bélico. Para que eu vou aumentar o meu poderio bélico? Para proteger os meus recursos naturais e o meu comércio exterior.
É por isso que eu tenho que ter um poderio bélico, né? Quem que está fazendo isso, professor? Quem sempre fez? Inglaterra, Rússia, China, Estados Unidos, os grandes protagonistas que estão aí, tá? E aí, quando eu passo com todas, quando eu chego num dado momento, eu começo a ter uma hegemonia de poder global. Eu começo a dar as cartas. Vamos desenvolver tal país, vamos fazer tratado aqui, vem aqui e tal. O que eu faço? Eu aumento ainda mais o meu poder econômico. Eu aumentando meu poder econômico, eu retroalimento toda essa cadeia. E sempre foi assim. Isso não é de agora. Isso não está acontecendo em 2020. Desde que o homem é homem, sempre foi assim. Portanto, defender o território é fundamental. Você perdeu o território, certo? Perdeu tudo. Você não pode abrir mão de 1 centímetro quadrado do seu território. Tá? Então, Marra, repetindo lá o que nós vimos no nosso encontro anterior. Né? O Marra ele escreve o livro The Influence of Sea Power Upon History, né? A influência do poder naval sobre a história. Ele diz o seguinte, aspas, o controle das rotas marítimas por onde circulam os fluxos do comércio internacional garantiria a hegemonia mundial. Por isso, considerando a posição geográfica dos Estados Unidos da América entre os 2 maiores oceanos do planeta e considerando a ausência de inimigos potenciais por terra e a importância do comércio marítimo nas trocas econômicas internacionais, Marra defende que a ampliação do controle dos mares seria o grande objetivo estratégico desse Estado. Quem fala isso é o Vicentini, na sua obra Validade das Teorias Geopolíticas Clássicas. Né? Na verdade, eu peguei isso do TCC de Antônio César Portela, ele se referencia a Vicentini, que é a Validade das Teorias Geopolíticas Clássicas na Geopolítica Contemporânea da Rússia, que é um dos textos que eu disponibilizei aí para vocês. Ok? Então, a hegemonia do mar é fundamental. Então, Marran sustentava que mesmo com os avanços advindos da Revolução Industrial, como os avanços tecnológicos no início do século XX, o poder naval manteria sua posição hegemônica, pois, segundo afirmava, a guerra naval, como era praticada pelos britânicos, parece que a minha internet está instável. Acho que voltou agora. Então, para Marra, o poder naval manteria sua posição de definição de hegemonia, pois, segundo ele, a guerra naval, como era praticada pelos britânicos até o século XIX, seguiria o seu curso. Ou seja, a força da Inglaterra, né, desde o século XIX, era através da sua marinha, do seu poderio naval. E isso iria estender até o século XX. Isso aí ele está dizendo em 1914, vésperas da Primeira Guerra Mundial. Afirmava que a grandeza e a riqueza de um povo estavam diretamente ligados ao seu poderio bélico naval. Por quê? Porque um poderio bélico naval e o mercado internacional se dava pelos mares. Esse poderio bélico naval iria proteger os seus navios mercantes. Protegendo os seus navios mercantes de ataques de piratas ou de outras nações, ele conseguia fazer a riqueza circular, os bens de consumo circular e aumentar a sua força econômica. Só que esse poderio bélico tinha que ser distribuído em bases estrategicamente escolhidas. Por quê? Porque, às vezes, você não pode concentrar a sua marinha ou só no Atlântico ou só no Pacífico. Tem que botar dentro do Mediterrâneo, no Índico. Por quê? Porque você não sabe aonde que está o teu navio mercante. Então, você tem que ter capacidade de proteger o seu navio mercante, que é o navio que transporta as mercadorias.
Por quê? Porque dessa forma, quando você distribui estrategicamente seu poderio bélico naval, você assegura a supremacia do comércio pelos mares. Tá? Uma das ideias de Marra foi que, em 1914, começou a construção do Canal do Panamá. Você não precisava descer toda a América do Sul para contornar a América do Sul, sair do Atlântico para chegar no Pacífico. Ali no Canal do Panamá, você sai do Atlântico para o Pacífico em questão de horas, né? Passando pela Eclusa lá. Isso foi fundamental, viu? Mackinder é um outro pensador, tá? Viveu de 1861 a 1947. Estou tendo um probleminha aqui, mas depois eu falo. Tem alguém me ligando aqui, eu já mandei mensagem que eu não posso entender. Vamos lá. Então, Mackinder era um, como eu já disse lá atrás, era um diplomata inglês e ele fazia a sua avaliação sobre a perspectiva do interesse britânico. Assim como Marra era um americano, fazia a sua análise geopolítica e geoestratégica sobre a perspectiva do interesse americano. Tá? Então, nós aqui, os geoestrategistas, nós temos que fazer as análises, estudar tudo isso daí e fazer as nossas análises sob o ponto de vista do interesse do Brasil. Não tem interesse eu estudar o Mackinder, Marra, o Spykman, para eu fazer a política deles. Não, eu tenho que entender, compreender, ver como que isso se dá para eu defender os nossos interesses. Um diplomata britânico que publica um artigo chamado Pivô Geográfico da História, em 1904, defende a ideia de que o país, ou aliança de países que dominarem e transformar as riquezas das vastas extensões eurasiáticas em poder econômico, abre espaço para aumentar o seu poder militar e disputar o controle das relações comerciais mundiais. Então você veja, gente, não há como você ser um protagonista sem você ter um comércio forte e um poderio militar forte, trabalhando junto. Mackinder supera a visão de Marra, pois, segundo ele, o controle terrestre do leste europeu, Rússia e Alemanha, é vital para quem deseja ter a hegemonia do planeta. Ou seja, eu não preciso controlar os mares. Eu tenho que controlar o leste europeu, Rússia e Alemanha. Se eu conseguir controlar esses dois, eu vou dominar o planeta inteiro. Tá? Então, para Mackinder, a Grã-Bretanha, juntamente com suas ex-colônias, África do Sul, Austrália e Estados Unidos, estavam situados estrategicamente nas ilhas de fora do Heartland, fora ali da Rússia e da Alemanha, que denominou de crescente insular, formando uma aliança fundamental do poder marítimo, que perdura até os presentes dias, para deter as alianças entre poderes terrestres e eurasiáticos. Então, o que ele fala? Olha, a Alemanha ela tem que se aliar com suas ex-colônias, África do Sul, Austrália e Estados Unidos, porque eles estão colocados numa situação de tal forma que o mar está controlado. Eu não preciso me preocupar em controlar o mar, como o Marra falava. No entanto, eu não posso deixar a Alemanha e a Inglaterra desenvolver a sua economia. Porque se desenvolver a sua economia, eles vão ter um poderio bélico que vai nos superar e eles vão comandar o mundo. Então, para Mackinder, a Rússia era a nação de maior relevância no contexto geopolítico de início do século XX, em razão do seu vasto território. Vasto território, leia, vasto recursos naturais. Bem como as barreiras naturais que protegem suas planícies e bacias interiores. De um lado, os montes Urais, do outro lado, o Mar Cáspio. Então, aonde poderia ter uma exploração de recursos naturais dentro da Rússia, para você chegar lá é mais difícil. Você tem que passar os montes Urais por um lado ou passar o Mar Cáspio por outro lado. Então, o território francês ou o território russo, rico em recursos naturais, tinham proteção, barreiras naturais. Né? Olha a questão da posição geográfica, né? E, consequentemente, o seu potencial geopolítico. Ok? Já estamos quase terminando, já estamos quase chegando em 11 horas da manhã. E aí forma um corredor que permitiu a entrada de povos nômades asiáticos na Europa.
Tá? Isso, Mackinder explica isso. Que também permitiu que os cossacos expulsassem os invasores e na mesma empreita expandisse o Império Russo para a Sibéria e a Ásia Central. Então tinha um caminhozinho que ligava a Rússia à Europa. Esse caminhozinho era estreito. Então teve uma época que houve uma invasão de nômades lá no território russo e os russos, através dos cossacos, que eram, né, uma etnia russa, que sempre foram guerreiros, sempre foram bem fortes nesse poderio bélico deles. E eles expulsaram esses invasores, e ao mesmo tempo que expulsaram, que eles foram tirando as pessoas de dentro do território russo, eles foram entrando na Sibéria e na Ásia Central e anexando territórios. Ganhei território, vou ganhar recursos naturais, ganhei recursos naturais, vou melhorar minha economia, vou melhorar o meu poderio bélico, e assim eu começo a ser hegemônico, ou seja, a dar as cartas, dizer para onde o mundo vai. A partir disso, a Rússia expande seu território com uma política de migração dos camponeses russos para as estepes do sul, ao mesmo tempo em que aumenta seu protagonismo nas relações comerciais com outras nações. E aí, consequentemente, a sua hegemonia de poder. Então, a Rússia passa a ser vista como alvo de alta relevância no jogo de hegemonia de poder, não só para a Grã-Bretanha, mas também como para a Alemanha. Tá? Então, nesse momento, os dois estão olhando, opa, a Rússia está ficando importante, eu vou conseguir ter, se eu acessar os recursos naturais deles, quer seja tratados internacionais ou quer ser por força bélica, o importante é eu acessar os recursos naturais deles, eu vou ficar bem. Tá? Então, a Alemanha começa a se interessar pela Rússia não pelo seu desenvolvimento econômico-militar. Aliás, a Inglaterra começa a se interessar pela Rússia não porque ela tem força econômico-militar, mas porque ela pode vir a ser manobrada pela Alemanha, que se apresentava mais ambiciosa contra os interesses do Reino Unido. Ao mesmo tempo, a Alemanha surge como uma ameaça concreta aos interesses britânicos, na medida em que seu aparato militar demonstra um grande poder. Esse aí é o cenário das vésperas da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, olha aqui, ó, o que o Diego Freitas Rochas e o Edu Silvestre fala, aspas, assim, a estratégia de contenção projetada por Mackinder advinha da preocupação dos britânicos quanto à consolidação de um poder terrestre no continente eurasiático, apto a desenvolver força anfíbia pelas franjas costeiras a ponto de suplantar a hegemonia do poder naval inglês, diante do iminente reerguimento alemão e da sempre promessa russa. As dimensões da área pivô foram então ajustadas por Mackinder de forma a abarcar esses dois estados pivôs. Então, a partir desse momento que a Rússia começa a expandir territórios e a Alemanha começa a expandir o seu poderio bélico, a Grã-Bretanha falou, opa, se eu deixar eles se unirem, eles vão me engolir. Então, eu vou dominar a Eurásia de forma pela terra. E ela vai dominar, ela domina o comércio, consequentemente, vai estourar a Primeira Guerra Mundial e ela vai vencer a Primeira Guerra Mundial e vai implantar Mackinder. Então, esse aqui, ó, é um mapa que mostra como Mackinder pensou. Então, aqui eu tenho o Heartland, né, que é esse pedaço aqui, tá? Ele vai dar uma expandida, vai pegar um pouco da Alemanha, certo? Eu tenho o crescente interior, que é essa região aqui. Isso tudo aqui ele chama de ilha mundial, ou seja, se eu tiver o controle de todos os recursos naturais daqui, eu vou comandar o mundo todo. E por isso que eu vou atacar aqui por dentro, por terra. Por quê que eu não vou me preocupar com os mares? Porque essa turma aqui, minha, vai cuidar, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é hegemônico por toda a América, e mais aqui a Oceania, que eu também domino. Então, a Inglaterra fez isso aí.
Isso durou até vésperas da Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Começa ali por volta da Primeira Guerra Mundial e vai até a Segunda Guerra Mundial. Então, eles dominavam todo o comércio por terra e ainda os mares, mas não diretamente e indiretamente através dos Estados Unidos e Oceania. Beleza? Então, a Inglaterra implanta essa geoestratégia e deu certo. Ela conseguiu não deixar a Alemanha sair vencedora na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, nós vamos parar por aqui, que já são 11 horas da manhã. Nós estamos aí desde as 8 horas falando. E no sábado que vem nós vamos fazer a mesma coisa. Ao invés de fazer às 7h30, nós vamos começar às 8 e vamos esticar até às 11 horas, tá? Daí eu consigo matar a parte de hoje que está faltando e já faço também a parte lá do histórico do direito ambiental. Tá? Então, bom final de semana para vocês e logo mais aí durante a semana eu já vou deixar o link dessa aula aí na sala. Nossa. Agora aqui apanhando um pouco, eu volto. Mano, para de gravar.